Sejam bem-vindos ao canal Narrativas Ocultas. Vamos assistir ao nosso vídeo. Esqueçam por um momento os livros de história. Esqueçam as datas e os nomes que vocês decoraram na escola. Quero que vocês venham comigo para dentro de uma máquina. Uma máquina de guerra reluzente, feita do mais puro aço. O maior orgulho de uma nação. Agora sintam o cheiro. Não é o cheiro de progresso. É o cheiro de suor, de medo e de sangue fresco. Ouçam, por baixo do barulho dos motores, há outro som. O som de um chicote cortando o ar e estalando na pele humana. Estamos em 1910, no convés dos navios de guerra mais modernos do mundo, um símbolo do Brasil que se queria mostrar à Europa, a escravidão ainda não tinha acabado. Marinheiros, quase todos negros, eram açoitados por seus oficiais brancos por qualquer pequena falta. Mas o que acontece quando esses homens, tratados como animais, decidem tomar o controle das máquinas de guerra mais letais do planeta e apontá-las para o coração da capital? Esta é a história que o Brasil tentou apagar. Rio de Janeiro, novembro de 1910. A cidade é um cartão postal. A recém-inaugurada Avenida Central, com seus cafés, teatros e postes de luz elétrica, tenta imitar Paris. É a Belle Époque tropical. O Brasil é uma jovem república, ansiosa por mostrar ao mundo que deixou para trás o seu passado de atraso e escravidão. E o maior símbolo desse novo Brasil flutua orgulhosamente na Baía de Guanabara, os couraçados Minas Gerais e São Paulo. Pensem comigo. Estes não eram navios quaisquer. Eram dreadnoughts, as armas mais poderosas que existiam na face da terra. Tê-los colocava a Marinha Brasileira no mesmo patamar das grandes potências mundiais, à frente da França, da Itália, até dos Estados Unidos em poderio naval na época. Eram fortalezas de aço flutuantes, com canhões tão grandes que podiam destruir um bairro inteiro com um único disparo. Eram o orgulho da nação. Mas o orgulho era uma fina camada de tinta sobre um casco podre de injustiça. Lá dentro, nas entranhas desses gigantes de aço, o tempo parecia ter voltado 50 anos no passado. A Marinha Brasileira era um retrato fiel da sociedade escravocrata que o país fingia ter superado. Os oficiais, em seus uniformes brancos impecáveis, eram todos brancos, filhos da elite. A tripulação, os homens que faziam o trabalho sujo e pesado, eram mais de 90% negros ou mulatos, muitos deles filhos ou netos de escravos, recrutados à força ou alistados para fugir da miséria em terra. E a disciplina a bordo não era mantida com regras, era mantida com terror. A principal ferramenta desse terror tinha um nome: a chibata. O que era a chibata? Era um chicote com várias pontas, às vezes com nós ou pedaços de metal nas extremidades. A punição padrão para a maioria das infrações, desde um erro de manobra até um suposto olhar de insubordinação, eram 25 chibatadas. Mas esse número podia chegar a 100, 200. O código não previa um limite. O marinheiro era amarrado ao mastro, suas costas nuas expostas para toda a tripulação ver. Era um espetáculo de humilhação. Cada golpe rasgava a pele, transformando as costas do homem numa massa de carne e sangue. Muitos desmaiavam, alguns morriam. Era um regulamento oficial, uma prática que as marinhas inglesa, francesa e americana já haviam abolido há décadas. No Brasil republicano, ela não era apenas permitida, era a rotina. E para os marinheiros negros, cada estalo do chicote era um eco das senzalas, dos pilourinhos. Era a prova de que, para eles, a Lei Áurea de 1888 não havia chegado à Marinha. Mas a insatisfação era um mar revoltoso sob a superfície. Anos de ódio e humilhação estavam prestes a transbordar.
Faltava apenas uma coisa: um líder. E ele existia. Seu nome era João Cândido Feliz Bertin. Agora, esqueçam a imagem de um revoltoso desesperado. João Cândido era uma figura imponente. Com quase 1,80 m, corpo forte, olhar penetrante e uma inteligência notável, ele impunha respeito. Ele não era um novato, estava na Marinha há 15 anos. Era um marinheiro de primeira classe, um timoneiro experiente, um dos poucos homens de sua posição que sabia ler e escrever. E, mais importante, ele havia viajado o mundo. Ele passou mais de 2 anos na Inglaterra, acompanhando a construção dos novos couraçados. Lá, ele viu como os marinheiros ingleses eram tratados. Eles eram cidadãos, não escravos. Tinham direitos, recebiam salários dignos e, acima de tudo, não eram açoitados. João Cândido viu a diferença. Ele entendeu a profundidade da injustiça brasileira. E ele começou a conversar. Nos porões dos navios, longe dos ouvidos dos oficiais, uma conspiração começou a tomar forma. Marinheiros de vários navios, cansados de apanhar, começaram a se organizar. O plano era arriscado, quase suicida, uma revolta geral. Eles esperariam a data da posse do novo presidente, Hermes da Fonseca, um marechal do exército, para agir. Mas a história, muitas vezes, é acelerada por um ato de crueldade insuportável. 21 de novembro de 1910, a bordo do Minas Gerais, o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes é acusado de ferir um cabo com uma navalha. A punição é exemplar. O comandante ordena 250 chibatadas. 250! A punição foi tão brutal que mesmo os oficiais presentes, endurecidos pela violência, ficaram chocados. Marcelino desmaiou várias vezes, mas era reanimado para que a punição continuasse. Ao fim, suas costas eram uma ferida aberta. Ele foi carregado, mais morto do que vivo. Para os conspiradores, aquele foi o estalo final do chicote. Não podiam mais esperar. O ódio, represado por anos, explodiu. A revolta, planejada para dias depois, foi antecipada para a noite seguinte. O barril de pólvora estava prestes a explodir. Noite de 22 de novembro. A Bahia está calma. As luzes do Rio de Janeiro cintilam à distância. A bordo dos navios, a maioria dos oficiais está em terra, celebrando a posse do presidente. A oportunidade era perfeita. Por volta das 22 horas, a bordo do Minas Gerais, um clarim soa. Mas não é um toque de rotina, é ao sinal. De repente, a aparente calma se transforma em um caos calculado. Marinheiros, armados com fuzis, facas e o que mais encontrassem pela frente, saem de seus alojamentos. Eles conheciam cada corredor, cada escotilha, cada centímetro do navio. Os poucos oficiais a bordo são pegos de surpresa. Alguns tentam resistir e são mortos. Outros são rendidos e presos. Em menos de meia hora, o navio de guerra mais poderoso do Brasil estava nas mãos dos homens que antes eram açoitados em seu conversa. O motim se espalha como fogo em rastilho de pólvora. Sinais de luz são trocados entre os navios. No São Paulo, o navio irmão do Minas Gerais, a tomada é igualmente rápida e eficiente. Em seguida, o couraçado Deodoro e o cruzador Bahia também são dominados. Ao amanhecer do dia 23, o Rio de Janeiro acordou para um pesadelo. Os 4 navios de guerra mais importantes da esquadra estavam em poder dos revoltosos. E pior, eles estavam em formação de combate. Com seus canhões de 305 milímetros, os canhões do medo, apontados diretamente para o coração da cidade, para o Palácio do Catete, para os quartéis, para o Congresso. Parem e imaginem a cena. É algo saído de um filme de ação.
Os homens que até o dia anterior eram tratados como gado, agora controlavam um poder de fogo capaz de transformar a capital da República em ruínas em questão de horas. E no comando dessa frota rebelde estava ele, João Cândido Felisberto, o marinheiro negro, agora comandante em chefe da esquadra revoltada. De seu posto de comando no Minas Gerais, ele tinha o destino do Brasil na mira de seus canhões. O pânico tomou conta da cidade. O comércio fechou, as pessoas fugiram do centro. O governo estava em estado de choque. O presidente Hermes da Fonseca, um militar durão, queria uma resposta à força. Bombardeiem os navios, ele ordenou. Mas seus comandantes militares o trouxeram à realidade. Como? Os outros navios da Marinha eram velhos, obsoletos, seriam destruídos em minutos pelos couraçados. O exército? Seus canhões em terra não tinham alcance nem poder para perfurar a blindagem dos dreadnoughts. O governo estava de mãos atadas, humilhado. Foi então que os revoltosos mostraram que não eram apenas um bando de amotinados sedentos por vingança. Eles tinham um plano, tinham uma voz e sabiam como usá-la. Um pequeno barco saiu do Minas Gerais e foi em direção ao Palácio Presidencial. A bordo, um mensageiro levava um ultimato, um documento que entraria na história. Escrito com uma clareza e dignidade impressionantes, a carta dizia: Nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha brasileira, mandamos esta honrada mensagem para que Vossa Excelência faça aos marinheiros brasileiros possuírem os direitos sagrados que as leis da República nos facilitam, acabando com a desordem e nos dando outros gozos que venham a aformesiar a mesma Marinha brasileira. Bem sabe Vossa Excelência que o marinheiro brasileiro não tem uma pátria, e sim um cativeiro. As exigências eram diretas e inegociáveis. O fim imediato e oficial dos castigos corporais, o fim da chibata. Melhores condições de alimentação e trabalho. E o mais importante, anistia completa para todos os envolvidos na revolta. Eles voltariam à normalidade, sem nenhuma punição pelo motim. O governo tinha um prazo. Se as exigências não fossem aceitas, a cidade do Rio de Janeiro seria bombardeada. Para provar que não estavam blefando, João Cândido ordenou alguns disparos de advertência. Um projétil atingiu uma área perto do Palácio do Catete, matando 2 crianças. Foi uma demonstração terrível e eficaz de seu poder e de sua determinação. O Congresso Nacional entrou em sessão de emergência. O debate foi acalorado. De um lado, os políticos da linha dura, que viam os marinheiros como criminosos e a negociação como uma desonra nacional. Do outro, os pragmáticos, como o senador Rui Barbosa, que entendiam a justiça da causa e, mais ainda, o perigo real que a cidade corria. Rui Barbosa, em um discurso inflamado, defendeu a anistia, argumentando que a verdadeira culpada pela revolta era a própria Marinha, com seus métodos bárbaros. Por 4 longos e tensos dias, o Brasil prendeu a respiração. De um lado, a elite política, encurralada em seus gabinetes. Do outro, 2.300 marinheiros negros, liderados por João Cândido, controlando as águas da Guanabara, esperando uma resposta. Eles não tremeram, não recuaram. Eles tinham poder, e pela primeira vez na história do Brasil, os homens que sempre foram obrigados a baixar a cabeça, agora olhavam o poder nos olhos e ditavam as regras. Após dias de pânico e negociações febris, o governo cedeu. Em 26 de novembro, o Congresso Nacional aprovou a lei que acabava com os castigos corporais na Marinha e, crucialmente, concedia a anistia total aos revoltosos. A lei foi assinada pelo presidente. Acabou. Eles venceram. Imaginem a euforia. A notícia correu pela cidade. O povo comemorou. Nos navios, os marinheiros celebraram sua vitória impossível. Eles haviam desafiado o sistema e quebrado as correntes de séculos de opressão. João Cândido, o almirante negro, era o herói do momento.
No dia seguinte, em uma cena que parecia o final feliz de um filme, os marinheiros depuseram as armas e devolveram o controle dos navios ao governo. A paz voltou à Baía de Guanabara. A vida, aparentemente, voltaria ao normal. João Cândido e seus homens acreditaram na palavra da República. Acreditaram na lei que havia sido votada e sancionada. Foi o maior erro de suas vidas. Para a elite política e militar, a vitória dos marinheiros não foi uma negociação. Foi uma humilhação profunda. Um bando de marinheiros negros havia colocado o governo de joelhos. A anistia não era, para eles, um ato de justiça, mas uma ferida no orgulho nacional que precisava ser limpa. A vingança começou a ser planejada nas sombras, de forma fria e metódica. O primeiro movimento foi sutil. Menos de 2 semanas após a revolta, o governo emitiu um decreto que permitia a expulsão da Marinha de qualquer elemento considerado inconveniente para a disciplina. Era a brecha legal que eles precisavam. A caça às bruxas começou. Um por um, os líderes e participantes da revolta começaram a ser identificados e desligados da Marinha. A promessa de anistia já estava sendo rasgada. Mas isso era pouco. Eles queriam sangue. O governo precisava de uma desculpa para uma repressão em larga escala. E, quando não se tem uma, se fabrica uma. No dia 9 de dezembro, uma segunda, misteriosa e desorganizada revolta eclodiu no batalhão naval, na Ilha das Cobras. Até hoje, a maioria dos historiadores concorda que foi uma rebelião pequena, sem ligação com o movimento de João Cândido e possivelmente até incentivada por agentes do governo para criar o pretexto perfeito. Foi a senha para o inferno. O governo declarou estado de sítio. A anistia foi oficialmente revogada. Começou uma onda de prisões em massa. Centenas de marinheiros, a maioria dos quais não tinha nada a ver com a segunda revolta, foram presos, incluindo João Cândido e os principais líderes do levante dos couraçados. Eles foram levados para as masmorras da Ilha das Cobras. E aqui, a história se transforma em um filme de terror. João Cândido e outros 17 marinheiros foram jogados em uma cela solitária subterrânea. Uma cela minúscula, sem janelas, sem ventilação. Como se o confinamento não fosse tortura suficiente, os carcereiros fizeram algo de uma crueldade satânica. Eles jogaram baldes de cal viva dentro da cela e a selaram. A cal, em contato com a umidade do ar e do suor dos prisioneiros, iniciou uma reação química, queimando a pele, os olhos e, pior, consumindo o oxigênio do ambiente. Parem e tentem imaginar o horror. Homens gritando no escuro, sufocando lentamente, sentindo a própria pele queimar. Era uma câmara de tortura. Na manhã seguinte, quando a cela foi aberta, 16 dos 18 homens estavam mortos, seus corpos contorcidos em agonia. Os 2 únicos sobreviventes, encontrados em estado delirante, eram João Cândido e um outro marinheiro. Como ele sobreviveu? Ninguém sabe ao certo. Talvez sua constituição física, talvez pura força de vontade. Mas o homem que saiu daquela cela não era mais o mesmo. Ele carregaria o trauma daquela noite para o resto da vida. Mas a vingança do Estado havia terminado. João Cândido, o sobrevivente milagroso, agora era um problema. Eles não podiam simplesmente matá-lo. Ele era famoso demais. A solução? Desmoralizá-lo. Destruir sua sanidade. Após se recuperar minimamente dos ferimentos, ele foi transferido. Não para uma prisão comum, para o Hospital Nacional de Alienados. O diagnóstico? Delírio de perseguição. Entenderam a jogada? O homem que liderou a revolta mais bem-sucedida da história do Brasil, que negociou com o presidente e dobrou o Congresso, agora era oficialmente um louco. Sua luta por justiça era apenas um sintoma de sua insanidade.
Era a forma perfeita de apagar sua história, de transformar um herói em um pária. Ele passou 2 anos trancado entre os doentes mentais, submetido a interrogatórios e tratamentos humilhantes. Enquanto isso, centenas de outros marinheiros presos tiveram destinos igualmente terríveis. Muitos foram enviados para os seringais da Amazônia, um exílio que equivalia a uma sentença de morte por malária, fome e trabalho escravo. A República, que havia prometido anistia, respondia com tortura, assassinato e exílio. A traição estava completa. Em 1912, após um julgamento que o declarou inocente de todas as acusações, uma admissão tardia e hipócrita da farsa montada contra ele, João Cândido foi finalmente libertado. Livre da prisão, livre do hospício. Mas ele nunca mais seria verdadeiramente livre. O que acontece com um herói quando seu país decide que ele não pode existir? Ele é condenado ao esquecimento. João Cândido foi expulso da Marinha, a instituição à qual dedicou sua vida. Ele estava na lista negra, ninguém lhe dava emprego. O homem que foi chamado de Almirante Negro pela imprensa, que foi temido por presidentes e celebrado pelo povo, agora era um fantasma. Ele passou os 57 anos seguintes de sua vida na mais completa obscuridade. Viveu na pobreza, em São João de Meriti, na periferia do Rio. Para sustentar sua família, fez o que podia. Foi estivador, carregou sacos no porto e, por fim, se tornou um vendedor de peixes na Praça 15. Conseguem visualizar a cena? O homem que um dia comandou os navios de guerra mais poderosos do mundo, ali, no coração do Rio, vendendo peixe numa banca. Os políticos que o traíram continuaram suas carreiras brilhantes. Os almirantes que ordenavam as chibatadas morreram com honras militares. E João Cândido, o homem que libertou seus irmãos da tortura, foi condenado a uma vida de silêncio e miséria. Sua história foi sistematicamente apagada dos registros oficiais. Nos livros de história da Marinha, a revolta da chibata era tratada como um motim de criminosos e o nome de seu líder sequer mencionado. Por décadas, o Brasil fingiu que João Cândido Felisberto nunca existiu. Mas a memória do povo é mais resiliente que a história oficial. Entre os mais pobres, entre os ativistas do movimento negro, a história do Almirante Negro era contada em sussurros, como uma lenda de coragem e de uma traição imperdoável. Apenas muitos anos depois, já no final de sua vida, sua história começou a ser resgatada. Jornalistas o redescobriram. Em 1968, um ano antes de sua morte, ele deu uma de suas últimas entrevistas. Lúcido, digno, sem um pingo de amargura na voz, contando em detalhes os dias de glória e os anos de inferno. Ele morreu aos 89 anos, pobre, mas não derrotado. Nos anos 70, os compositores João Bosco e Aldir Blanc imortalizaram sua saga na canção O Mestre Sala dos Mares, que driblou a censura da ditadura militar e apresentou o Almirante Negro a uma nova geração. A letra dizia: glória a todas as lutas inglórias, que através de nossa história não esquecemos jamais. A luta pelo reconhecimento de João Cândido continuou por décadas. Apenas em 2008, quase 100 anos após a revolta e 39 anos após sua morte, o Estado brasileiro concedeu-lhe simbolicamente a anistia póstuma. Uma estátua sua foi erguida na Praça 15, no Rio de Janeiro, olhando para o mar, que ele um dia comandou. A história da revolta da chibata é muito mais do que um capítulo da nossa história naval. É uma história sobre o Brasil. É sobre a nossa dificuldade em lidar com nossos heróis, especialmente quando eles são negros e pobres. É sobre como a promessa de uma república igualitária foi para muitos apenas uma mentira cruel. João Cândido venceu a batalha, mas perdeu a guerra pela memória. A chibata acabou, graças a ele, mas o preço que ele pagou foi o esquecimento. A missão de canais como o nosso, de pessoas como vocês, é garantir que a segunda parte da traição, o apagamento de sua história, seja revertida para sempre. O Almirante Negro não pode mais ser uma narrativa oculta. A história de João Cândido é um soco no estômago, não é mesmo? É a prova de que os heróis mais corajosos
nem sempre estão os pedestais. Se você acredita que narrativas como a do Almirante Negro precisam ser contadas, que o Brasil precisa encarar seu passado de frente, junte-se a nós. Inscreva-se no canal, ative as notificações e faça parte dessa busca pela verdade, porque cada herói esquecido é uma parte da nossa história que nos foi roubada. Até a próxima!